Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Cinema de Primeira Brasil, meu nome é Leandro. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é um canal de review de filmes antigos e novos e claro, das notícias mais atuais, tudo o que acontece de importante no mundo do cinema. E o vídeo de hoje é sobre o episódio 8 de Demolidor Renascido da Marvel Television e é uma série que tá indo bem, mais alguns episódios realmente deu uma deslizada, mas nesse episódio 8 a coisa foi ficando tensa, muito suspense e claro, retorno de personagens importantes, a trama e muitas revelações. E claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, porque Demolidor episódio 8 se encaminha para um episódio realmente de suspense, de muitos comentários ali, de muito deboche em torno de personagens ali, de confrontos, na verdade, eu não diria nem deboche, melhor, confrontos diretos, porque temos o Rei do Crime, já começa com o Rei do Crime também enfrentando, levando a Vanessa até o Adam, e ele revela ali que tá com o Adam, que o Adam tá preso, que ele não aguenta mais ouvir a voz do Adam. E claro, a Vanessa, ela toma aquela decisão que eu acho que a maioria já imaginava, depois, ainda mais depois do episódio anterior, do episódio 7, que ela engana o Luca, finge se aliar a ele e leva o Luca para uma emboscada para que o Buck eliminasse ele ali, já que o Luca tinha a intenção de tirar o Rei do Crime da jogada. Então ela pega a arma ali e dá 5 tiros e elimina o Adam de vez. E assim, cara, que roubada pro Adam, se meteu numa encrenca que custou a sua vida. E ela, assim, ao meu ver, realmente é uma personagem que nessa série da Disney Plus, ela mostrou a essência de uma vilã. Ela foi se mostrando, afinal ela assumiu os negócios do Wilson Fisk. Então, no tempo que ele ficou ausente, então ela realmente se tornou a dama do crime. Então, ela faz jus a ser uma vilã e ela realmente nesse episódio ela vai se mostrar ser uma vilã. E de muito mau caráter, por sinal, porque ela dizia que gostava muito do Luca, pediu pro Fisk não matar ele, realmente o Fisk não matou, esteve perto disso, mas no final foi ela que acabou eliminando o Adam. Então é isso. E temos também o confronto de emoções de Heather, da psicóloga ali Heather, com o Matt Murdock, porque a psicóloga fica se culpando por ter matado o Muso, se sentindo mal. Obviamente, isso é um sentimento, acho que normal para a ocasião que ela está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, ela também culpa com o Demolidor, porque ela diz que a luta do Demolidor e do Muso era só deles. Que elas colocaram ela no meio de um confronto que não tinha essa necessidade, sendo que o Demolidor foi ali para salvar a vida dela contra o Muso. E acabou que o Demolidor meio que levou a culpa no final das contas. E falando em culpa, tem esse confronto, o Buck aparece lá no apartamento do Matt e levando um convite para a Heather para uma festa, um baile preto e branco ali, que vai ser dado pelo prefeito Wilson Fisk, o Rei do Crime. E o Matt fica possesso, eles têm ali um desentendimento, uma discussão ali, uma ADR, porque o Matt claramente não quer que a Heather vá a esse baile, porque ele sabe muito bem as intenções reais do Wilson Fisk. Então, ele não queria, mas aí ela impõe, ela quer ir, tal, e fica nisso. E também, claro, Força Tarefa ganhou o seu destaque, já que o Wilson Fisk deu a eles a glória de terem eliminado o Muso, sendo que a gente sabe que não foi, mas com a ajuda da Bibi Yurik, que foi pressionada ali pelo puxa-saco do Wilson Fisk ali, que é o personagem
do Gandolfini, que ele tá fazendo até muito bem esse personagem. No episódio anterior, ele se mostrou já os passos de um vilão, ameaçando ela, a Bibi Yurik. Então ela acaba escrevendo uma matéria enaltecendo a Força Tarefa, e a Força Tarefa, na verdade, não fez nada. Mas nesse episódio, a Força Tarefa, com todos os mau caráteres ali, mostram realmente quem eles são. Porque acontece o baile, tá? Vai acontecendo o baile e eles estão presentes na festa, desde a entrada até dentro da festa mesmo, do baile ali, circulando entre os convidados para mostrar toda a imponência, o poder do Rei do Crime. Enquanto isso, Ben Dexter, o mercenário, é sacaneado, podemos dizer assim, pelo Wilson Fisk, que é colocado ali numa ala com outros detentos e vão fazer a vida dele um inferno. Tem um diálogo, antes mesmo do baile, interessante entre o mercenário e o Matt Murdock, que ele pede para ver o Matt, porque ele pede para que o Matt tire ele dali. Em troca, o mercenário conta quem o contratou para matar o Fog Nelson. Afinal, foi o que eu falei no episódio, no vídeo anterior, do episódio anterior. Alguém contratou o mercenário para matar o Fog Nelson. O mercenário não tinha motivo algum, do nada, querer dar um tiro e eliminar o Fog Nelson. Alguém contratou, e eu ainda cogitei. Será que foi o Rei do Crime? Será que foi a Vanessa? Bom, aqui, nesse episódio, vamos descobrir. Porque tem o diálogo, o Matt perde a cabeça ali e literalmente pega a cabeça do mercenário e bate contra a mesa, fazendo ele sangrar. O mercenário vai parar na enfermaria e ele usa o próprio dente como arma para se livrar ali dos funcionários ali, se veste como policial e acaba fugindo, entrando dentro do ônibus e acaba fugindo da prisão. É assim que o mercenário consegue escapar. O mercenário, que aliás é um vilão sem escrúpulos nenhum. O cara é um verdadeiro cretino. E realmente é um vilão. Ele é o vilão. E ele, claro, está em busca de vingança. Ele vai atrás do Rei do Crime porque o Rei do Crime sacaneou ele, enganou ele. Óbvio. E isso tá rolando lá, o baile. Vai chegar o baile, como eu disse, a Força Tarefa tá ali presente. Temos a participação especial do Espadachim, interpretado pelo Tony Dalton. Ele que foi apresentado lá na série do Gavião Arqueiro. Então, aquela série natalina ali do Gavião Arqueiro. Então, ele aparece ali e agora ele é ameaçado pelo Rei do Crime a ter que participar dali financeiramente dos negócios que o Wilson Fisk quer fazer lá no porto de Nova York. Então, o Tony Dalton faz ali uma participação muito interessante. Aliás, eu gostei bastante. Eu gosto desse personagem do Espadachim. E você vai vendo que aos poucos o Rei do Crime ele vai conduzindo vários ricaços ali para aquela sala. E todos eles saem com a mesma coisa, tendo uma dívida de ter que participar dos negócios junto com o Rei do Crime. Ao mesmo tempo, o comissário Galo vê um repórter ali que foi pego pela Força Tarefa porque ele estava tirando uma foto do Wilson Fisk junto com a Força Tarefa. O Wilson Fisk manda a Força Tarefa ir atrás do cara, os caras pegam e ali o Power queima a mão do cara na fritadeira e o Galo fica possesso, isso na frente do comissário de polícia. Você vê o atrevimento dessa Força-Tarefa e o Power deixa bem claro que eles não respondem mais a ele, respondem apenas ao prefeito Wilson Fisk. Gente, chegou o ponto que essa Força-Tarefa realmente se torna uma grande ameaça. Nisso o Galo fica extremamente apavorado porque ele está vendo algo muito ruim crescer dentro da própria polícia, do próprio departamento de polícia, e ele é colocado ali entre a parede pela Bibi Yurik, que quer saber mais informações dessa força-tarefa, porque a Bibi Yurik, por mais que ela tenha sido pressionada pelo puxa-saco lá do Wilson Fisk, ela quer a verdade, e ela sabe que o Wilson Fisk foi relacionado, foi um dos suspeitos da morte do tio dela. E a gente sabe que foi ele que matou o Ben Yurik lá na primeira temporada de Demolidor da Netflix. Quem assiste a série sabe muito bem disso. Lá no episódio 12, se eu não estiver errado. Então,
Ela tá super interessada, dá um cartão ali pro Galo, só que um dos soldados da Força Tarefa enxerga aquilo ali, aquela situação. Mas o ápice mesmo do episódio é quando temos o baile em si, acontece, e ali temos a dança do Matt com a Heather, a psicóloga, aí eles ficam naquele diálogo ali, ela fala que ele tá distante, que ele tá longe, também temos o diálogo do Rei do Crime com a Vanessa, mas aí tem uma cena muito antes do baile, que na verdade é o que motiva o Matt a ir para esse baile, porque vale lembrar, o Matt não queria. O Matt vai até o bar da Joan e descobre ali que o Fog, a última bebida que ele tinha tomado era uma bebida que ele só tomava quando comemorava alguma vitória de algum caso. Então ele descobre que naquela noite que o Fog foi assassinado, ele tinha vencido o caso. E é por isso que motiva o Matt a ir nessa festa, e ele vai atrás, escuta ali o diálogo do Wilson Fisk com a Vanessa, e ele descobre que quem mandou matar o Fog Nelson foi a Vanessa. É isso mesmo, ela assumiu os negócios do Rei do Crime, vale lembrar, por anos, e foi ela a responsável. E nisso o Matt força uma troca de pares ali, ele começa a dançar com a Vanessa e a Heather começa a dançar com o Rei do Crime. O Rei do Crime faz insinuação de querendo revelar a identidade do Matt como Demolidor, só que não dá tempo, porque ao mesmo tempo o Matt tá ali forçando a Vanessa a assumir que foi ela que matou, e a Vanessa ali joga na cara do Matt se a Heather sabe que ele é o Demolidor. E nisso, na festa, quem chega? O mercenário. O mercenário chega e ele rapidamente arranja uma arma, Deus sabe lá como, ele consegue uma arma ali e mira para atirar no Rei do Crime. Só que aí o Matt entra na frente, não vi qual o sentido disso, mas ele acaba recebendo um tiro, e é assim que termina o episódio, com o Matt Murdock, o nosso herói mulherengo, caindo no chão, sangrando bastante, porque a bala atravessou, então perfurou e ultrapassou. Então ele tá sangrando bastante e sabe que ele não vai morrer, Demolidor não vai morrer. Segunda temporada tá sendo gravada, uniforme novo, ele não vai morrer. Porém, é a cena do clímax para o último episódio da primeira temporada. E aí? O que você acha que vai acontecer nesse final de temporada? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E esse episódio 8 foi bem interessante. Foi até melhor que o episódio 7. Valeu a pena. O meu lamento dessa temporada que vai terminar, eu já digo para vocês agora, é o vilão Muso ter sido muito mal aproveitado, né? Se você parar para ver, ele apareceu só nos episódios 4, 6 e 7. Um vilão tão icônico assim, eu acho que ele merecia um destaque muito maior, mas eu quero saber a opinião de vocês, deixa no comentário. Forte abraço, vai aparecer outras recomendações aqui do canal. Siga, compartilhe. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!